Qual a idade certa para colocar o filho na creche ou na escolinha? Olá, mamães, sejam muito bem-vindas novamente a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Gabriela, eu sou mãe, sou dona de casa, sou técnica de enfermagem também. E hoje, na verdade, eu quero mais um depoimento, né? Na verdade, não é aquela coisa assim de eu te indicar que você tem que pegar o seu filho e porque você vai voltar ao trabalho, porque isso acontece com muitas mães, né? A gente volta ao trabalho e tem que deixar o filho numa creche. Então, isso está fora do nosso controle. Mas quando nós, por exemplo, eu optei por ficar em casa cuidando do meu filho, então quem cuidou do meu filho até pouco tempo atrás, 100% era só eu. Então hoje o vídeo é para falar para vocês no quesito assim, tem gente que fala assim, quanto mais cedo tu levar o teu filho para escola, para creche, melhor é para ele. Melhor é a adaptação. Hoje nós estamos no dia 19 de março e o meu filho começou no dia 1º de março, ele começou a adaptação lá na escolinha. E é creche, tem escolinha, é tudo junto, né? Tem de crianças de 0 a 12 anos, se não me engano são 12 anos. Então assim, tem todas as faixas. E por que o Josué começou, né, na escolinha? Na verdade não foi uma indicação minha, não era algo que eu queria, mas como eu recebi algumas denúncias do Conselho Tutelar, como eu estava muito visada, né, vamos dizer assim, muito visada, eu conversei com a minha pastora, eu conversei com o pai do meu filho, e ambos falaram pra mim, olha Gabi, eu acho que seria bom tu colocar o Josué numa escola até pra ele poder se socializar, né, com as pessoas e tu conseguir ter um descanso, porque realmente o Josué é elétrico demais. E em função dessas visitas do Conselho Tutelar, eu conversei com a conselheira e eu falei para ela assim, eu já quero aproveitar um encaminhamento, porque o Josué, eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas que o Josué é hiperativo, porque realmente é aquela energia que não acaba nunca, sabe? Aquela criança que tá o tempo todo ligada nos 220 e ele não para nunca, o tempo todo se pondo em risco. Então, em função disso, foi que a gente recebeu as denúncias do Conselho Tutelar. E por causa disso, né, conversei com a minha pastora e conversei com o pai do meu filho e ele disse pra mim assim, Gabi, eu te digo assim, ó, vamos colocar o Josué numa escola, numa creche, né, até pra tu conseguir dar uma respirada e pra ele socializar. Bom, entramos no consenso, né, então a gente colocou, né, o Josué na escola, ele começou no dia 1º, e aí no dia 1º foi numa sexta-feira, então aí fez a sexta-feira de adaptação, folgou sábado e domingo, aí foi na segunda-feira para a escolinha, na terça ele já faltou, porque a gente foi lá no CAPES, então foi 2 semanas assim bem ruins, vamos dizer assim, no sentido que ele não conseguiu aproveitar. Agora, essa última semana, essa semana que tá transcorrendo agora, é que o Josué conseguiu ficar 3 horas, sabe? Antes eu deixava, ele ficava 1 hora, 2 horas no máximo. E quando a gente chega no portão, hoje é dia 19, a gente chega no portão, ele se agarra no meu pescoço e ele não quer entrar de jeito nenhum. E ele não chora de lágrima, mas é aquele choro sentido, assim, sabe? Ele grita me chamando, ai, mamãe, mamãe, ele não me chama de mamãe, ele me chama de Dadá. Mas aí quando as gurias pegam, quando as profs pegam ele e vão, aí ele fica, né, ele vai indo com a prof com as mãozinhas assim pra mim, ai, Dadá, Dadá, e não tem uma lágrima no choro dele, mas ele entra em desespero, ele não quer entrar. E aí às vezes eu fico lá na frente, eu espero ele dar uma acalmada no choro, e aí depois eu saio, vou pra casa da minha mãe, que é bem mais perto, né, a minha casa dá uns 20 minutos, e agora a gente tá só de bicicleta. Então, se eu fosse a pé, ia dar quase entre 50 minutos ou 1 hora de caminhada. Então, é bem cruel, ainda mais para uma criança. Então, dá uns 15, 20 minutos mais ou menos de bicicleta. O que eu quero com esse vídeo? É dizer que, se tu tens a opção de colocar o teu filho mais cedo, né? O Josué entrou para a escolinha com 2 anos e 6 meses fechado, né? Ele já tinha 6 meses fechado. O que eu notei? A fala dele melhorou bastante, ele desenvolveu algumas palavras já, assim, do nada, sabe, assim, tipo assim, foi do dia pra noite, ele já desenvolveu mais palavras novas, que ele ainda não falava, ele tá
formando mais frases, ele já tá conseguindo juntar 2, 3 palavras junto, coisa que ele não fazia. Estamos, né, já foi abordado para pesquisar a respeito de autismo. Gabi, se ele for autista, e aí? Amém. Se ele não for, amém também. Não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas acham assim que, mas não tem problema nenhum. Até muito pelo contrário, eu vou ter que fazer um manejo diferente se a gente realmente conseguir fazer, se a gente realmente conseguir esse diagnóstico, né? Eu espero, né? A gente sempre espera que não seja. Eu penso só na hiperatividade, mas sim, existe a possibilidade do autismo, porque tem alguns sintomas, alguns trejeitos, algumas coisas que ele faz que se enquadram, né? Com 2 anos e 6 meses já era para ele falar muito mais, e ele fala pouco. Só que no dia a dia, a gente que é mãe, tu que tá me assistindo, tu sabe que no dia a dia a gente faz tanta correria, a gente quer lavar roupa, a gente quer arrumar casa, a gente quer cuidar da criança, a gente faz tudo junto. E às vezes a gente não percebe algumas coisas, como por exemplo, eu não tinha me dado conta que na idade do Josué ele já tinha que falar mais de 300 palavras. E eu realmente não tinha me dado conta disso. Eu só fui me dar conta agora, quando aconteceu todas essas coisas do conselho tutelar, que daí eu fui me dar por conta de tipo, ó, só um pouquinho, meu filho já tem 2 anos e 6 meses e ele realmente não fala tantas palavras assim. Ele fala, ele é esperto, ele é ativo, ele é super inteligente, ele conhece algumas letras e ele pega as letrinhas e sai mostrando. Mas as palavras mesmo ele não fala. E tem algumas outras coisas que ele faz, que a própria prof da escola falou pra mim, olha, ele tem algumas coisas que o autista, né, que são características do autista. Então, tudo bem, se for, é como eu falei, se for, amém, se não for, amém também, pra mim indifere, eu não vou amar mais, eu não vou amar menos, claro, eu vou amar mais meu filho, todo dia eu amo ele mais um pouquinho. Mas o que eu tô percebendo com essa inclusão dele na creche, na escolinha? Gente, meu filho ia dormir meia-noite. Por mais que a gente saía de casa, ele dormia 2 horas de tarde. E aí depois a gente ia pro culto. Então, 4 dias da semana a gente tem culto. Então a gente chegava do culto já 11 horas mais ou menos. E ele ia dormir só meia-noite. Então tu imagina uma criança ir dormir meia-noite, já perdeu toda aquela parte do sono, do hormônio do crescimento. E eu sinceramente, eu não consigo me ver sem ir aos cultos. Então eu continuei indo aos cultos. Só que agora com a escolinha, o que tá acontecendo? Ele não dorme de tarde. Hoje, por exemplo, eu peguei ele, eram umas quase 19 horas. E quando eu cheguei em casa, eu deixei ele brincar mais um pouquinho, gastar mais um pouquinho de energia, até para ele ficar um pouco em casa, porque a gente saiu era 1h da tarde, mais ou menos. Então até para ele poder curtir um pouquinho o nosso canto, né? E aí ele curtiu um pouquinho, eu dei o banho dele, e aí depois logo ele foi dormir. Era 9h20, ele já tava dormindo. Então tu pensa, poxa, uma criança de 2 anos e 6 meses, perfeito, 9h20 é o horário perfeito para ele dormir. Entre 8 e 9 horas é o horário perfeito para ele dormir. Então a parte dessa inclusão dele na creche, escolinha, foi algo positivo. Sabe, é como eu digo, eu tenho um amigo que eu converso muito com ele, eu digo pra ele assim, poxa, eu não estou feliz com essa situação, porque eu queria ficar com meu filho 24 horas, né, no final de semana a gente ficou agarradinho, que eu tinha vontade de largar, e às vezes as pessoas dizem assim, corta esse cordão, cara, o filho da gente vai ser nosso por tão pouco tempo, então deixa eu curtir esse momento, vai passar tão rápido, sabe, então pra mim, eu não gostei, eu não me senti feliz, e eu não estou feliz pelo fato de ficar horas longe dele. Hoje, por exemplo, ele entrou, eram 2 horas, né, às 14, ele entrou, e eu fui pegar ele, era quase 7 horas da noite. Então tu imagina, ele ficou algumas horas longe. Eu só não senti tanta falta porque eu tava fazendo umas correrias na rua pra conseguir uma cadeirinha melhor pra ele, mais confortável, mais segura pra ele também na bicicleta. Então eu acabei não sentindo tanto. Mas quando eu paro, que eu penso assim, opa, olha só, que hora já é? Eu tenho que ir lá buscar o guri. E aí onde dá aquela coisa assim, tipo, poxa, ele tá longe de mim. As minhas mamas, apesar de ser pequena, elas ficam naquela coisa assim, que tu tá sentindo que ela tá se entumecendo. E cadê a criança, né? Pra dar uma esvaziada. E aí tu fica pensando e pra mim, tá ruim essa situação.
porque eu sinto falta dele. Apesar, eu digo assim, ele me alopra minhas ideias, né? Ele tá sempre me aloprando. Mas eu sinto falta, sabe? Eu gosto dessa loucurada toda, por mais doido que seja, eu sei que daqui a alguns anos eu vou olhar pra trás e eu vou pensar assim, meu Deus, que saudade que eu sinto de quando ele era bebê e ele bloqueava minhas ideias. Então, no sentido eu, mãe, eu estou triste, né? Nesse sentido assim, ó, porque eu estou longe dele. Mas no quesito socialização, eu vejo que ele deu uma melhorada, uma boa melhorada. Ele consegue, sabe? Tu vê que ele não dá os braços para as pessoas. Então, basicamente é isso, sabe? Ele não é de ficar. Se alguém estranho chega, ele não vai. Ele não dá os braços para a pessoa estranha, sabe? Mas eu vejo que realmente ele tá socializando bem melhor. Eu vejo que ele, sabe? Tu vê que ele, quando ele sai, ele vem feliz, né? Porque a Dada veio, ele sempre fala a Dada veio, ele sai apontando. Ele quer mostrar, ele quer abrir o cadeado, ele quer mostrar para as pessoas que a Dada veio. Então, assim, tá sendo algo bom para ele. Então, o que eu quero te dizer é, se tu tens a possibilidade de colocar o teu filho na escola num período já, eu não digo assim que com 6 meses, mas ali com 1 ano mais ou menos, se tu tiver essa opção de colocar com 1 ano, nem que seja de tu colocar 2, 3 horas por dia, pra já ir, sabe, socializando, pra já ir se acostumando com outras crianças. Aqui onde eu moro, eu não tenho creche, né? Eu não tenho pracinha, eu não tenho um monte de coisa. Então, realmente, o Josué não tinha contato com outras crianças. Agora que ele está tendo contato, eu ainda brinquei, agora já pegou até piolho, né? Já tá com lente e tudo mais. Então, coisa que a gente não tinha, sabe? Então, aquela coisa assim, faz bem pra eles. Eu sou obrigada a admitir que faz bem pra eles. Só que eu não estou dizendo pra tu pegar o teu filho, largar 8 horas da manhã e pegar só às 18. Não, eu estou dizendo pra que se tu tens a possibilidade de deixar numa creche umas 3 horas mais ou menos, ou se tu consegue ir até uma pracinha e fazer com que o teu filho socialize com outras crianças, perfeito, porque daí ele não vai sentir tanto na hora que tu tiver que sair para trabalhar fora, por exemplo, não vai ser tão dolorido pro teu filho e não vai ser tão dolorido para ti. Eu confesso que provavelmente o Josué tá sentindo menos do que eu. Eu sinto assim, quando eu largo ele assim, nossa, parece que eu tô sem as pernas, tô sem os braços, falta uma parte minha, sabe? E tem gente que diz assim, que exagero. Não, não é exagero, falta uma parte minha quando eu deixo ele lá. Por mais que eu já estou acostumada, né, e eu preciso passar eu tenho que passar uma postura pra ele, não, filho, tu precisa ir, conhecer os amiguinhos, ir com as profs, eu incentivo ele, sabe? Mas eu, por dentro, eu fico pensando assim, vai nada, fica aqui com a mãe e deixa, tá tudo bem, sabe? Aí agora eu já tô até contando os feriados pra gente ficar tantos dias mais junto, sabe? Apesar de toda a loucurada que ele faz comigo, de todo jeito que ele faz comigo, eu sinto falta, sabe? E é como eu falei, ele tá crescendo tão rápido, passa tão rápido e eu sinto falta. Porém, é o que eu falei, tá sendo bom pra ele, né? Ele já tá falando mais palavras, ele tá se desenvolvendo melhor. A gente vê, assim, que existe uma desenvoltura dele já nesses primeiros dias e eu sei que no decorrer isso só vai a melhorar, isso só tende a melhorar. Então, a minha indicação para você que é mãe e tá com o coração apertado de vai ou não vai colocar na escolinha, se tu puder colocar ali por volta de 1 ano mais ou menos, que já tá caminhando ou já começou a caminhar, já socializa, já vai ter um amiguinho para brincar. Fora que, é como eu falei, hoje o Josué dormiu, era 9h20. Imagina, coisa que ele ia dormir meia-noite. Então, o guri chegou cansadaço, brincou mais um pouquinho, tomou o banho dele e dormiu, apagou. E agora ele vai acordar só amanhã, às 8 horas da manhã. Então tu pensa, agora ele, sabe, ele tá no hormônio do crescimento, ele tá dormindo adequadamente, como já era pra ter acontecido muito antes. Peço desculpas se o vídeo ficou muito longo, mas é um desabafo e é uma indicação também, né, pra que tu consiga ver, botar os prós e contras, botar na tua balança o que é necessário na tua necessidade de colocar o filho na creche ou não, se tu tá em dúvidas com isso. Então eu trouxe hoje pra você isso, como eu me sinto, mas
realmente tá sendo bom pra ele, e eu acredito que até o final do mês ele já vai estar super tranquilo. Eu espero que ele chore de vez em quando eu vá deixar ele na escola, mas ao mesmo tempo eu espero que quanto mais ele for, ele se sinta mais seguro e ele consiga desenvolver melhor tanto a fala como a inteligência dele, sabe? Tu vê que tá diferente. Te agradeço por ter ficado comigo até aqui e te espero no próximo vídeo. Até mais!